Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre essa estimativa do IBGE com o superintendente do IBGE no Piauí, Leonardo Passos, que está aqui comigo. Olá, superintendente, boa noite. Olá, boa noite, Nádia, é um prazer. É um prazer recebê-lo aqui também. Eu perguntava aqui para ele, superintendente, em se tratando de estimativa, é seguro dizer então que o Piauí tem mais de 3.300.000 pessoas, que Teresina tem mais de 902 mil habitantes? Sim, assim, a contagem populacional é feita durante os censos, né? Então, nessa ocasião é que a gente visita cada um dos domicílios. Mas seria inviável a gente visitar todos os domicílios todos os anos. Então, nos períodos intercensitários, o IBGE divulga uma estimativa da população de cada um dos municípios por idade e sexo, de modo a estimar, a projetar qual é a população de cada um dos municípios. E é seguro sim, porque essas estimativas elas são feitas com base numa tendência de crescimento dos últimos censos, do censo 2022, do censo 2010, mas também se acoplam também alguns dados, alguns registros administrativos, como, por exemplo, o registro de nascimentos, de óbitos, além também de uma pesquisa de avaliação do censo, que a gente chama de pesquisa de pós-enumeração, que faz com que façam os devidos ajustes para evitar qualquer tipo de subenumeração na operação censitária. Então, de acordo com esses dados, né, a gente teve esse hiato maior de um censo para o outro por causa da pandemia, né? O censo era para ter sido realizado em 2020, a gente estava no meio da pandemia, o censo finalmente aconteceu em 2022. Agora, a gente tem esse número aí de 902 mil, um pouco mais, de habitantes aqui na capital, em Teresina, o maior município do Piauí. Achei até que Parnaíba já tinha chegado a 180 mil habitantes, mas aí está na casa dos 169 mil, quase 170 mil habitantes. Uma diferença muito grande, né, entre a primeira e a segunda cidades mais populosas do estado. E a gente fica sempre perguntando, né? A Teresina ainda não tem 1 milhão de habitantes? Sim, Teresina tem, pela estimativa que foi divulgada hoje, mais de 902 mil habitantes, representa 26% da população do estado. E quando a gente pensa em Teresina, a gente tem que pensar também na região integrada de desenvolvimento de Teresina. Porque, por exemplo, Teresina é ligada a Timon, que pelas estimativas superaram os 180 mil habitantes. Quando a gente considera a Rio de Teresina, que são 15 municípios que compõem aqui a região, é quase 1.300.000 habitantes, 1.298.000. Então, quando se analisa Teresina, tem que se analisar nessa perspectiva, sabendo que Teresina é uma capital que vem crescendo. O último censo apontou que no Nordeste foi a segunda capital que mais cresceu. A média de crescimento. Ficando atrás apenas de João Pessoa. No censo foi algo em torno de 6,4%, no período intercensitário, nos 12 anos, né? E aí veio aqui agora essa estimativa que aponta pela primeira vez mais de 900 mil habitantes aqui em Teresina. Lembrando que esse crescimento, o próprio censo revelou que é um crescimento diferenciado pelas regiões. A gente observou que as regiões sul, o subdistrito sul e leste, que são as zonas leste e sul de Teresina, cresceram num percentual bem mais elevado do que, por exemplo, as regiões sudeste e o centro, que reduziu a população. E a região norte? A região norte cresceu cerca de 6%, né? Ou seja, é interessante analisar a perspectiva dessas estimativas justamente para a gente conhecer tanto a população de cada um dos municípios, bem como também como é a composição dessa população, quantos idosos, quantas crianças. E quando a gente analisa a questão demográfica, né, é interessante lembrar que pelas próprias projeções do IBGE, já em 2036 a população piauiense vai atingir o seu máximo populacional. Claro que se continuar a tendência demográfica atual. Pelas projeções anteriores, seriam em 2032. Então, assim, a gente cresceu até um pouquinho mais do que estava previsto, de modo que em 2036 há uma previsão já da gente atingir o máximo populacional. O Brasil em 2041. Isso é um pouco explicado por algumas questões demográficas, como, por exemplo, a fecundidade, né, o número de filhos por mulher. A gente tinha lá na década de 60, 6 filhos por mulher. Em 2000, esse número era de 2,7. Agora, em 2023, o censo revelou, as projeções revelam, que esse número caiu para 1,6. Então, é um número, uma taxa abaixo da taxa de reposição.
porque para a reposição demográfica espera-se pelo menos 2,1 filhos por mulher. E hoje o Piauí e o Brasil como um todo já está aí em uma taxa abaixo da taxa de reposição. Então, hoje a gente está falando em 3.300.000, 375. Em 2036 seremos quantos? Algo em torno de 3.450.000, se mantiver esse nível de projeção. Mas em 2070 fica abaixo de 3 milhões, porque entra numa tendência de crescimento. Claro que a gente está falando numa questão de tendência que há os aspectos socioeconômicos que tem que ser levado em conta. Por exemplo, o estado do Mato Grosso, ele vinha numa tendência demográfica, o estado de Santa Catarina também, e são dois estados em que teve um crescimento econômico bem relevante, de modo que aumentou muito a migração para esses estados, e são estados que hoje crescem numa velocidade bem maior. A gente observa dentro do Piauí, municípios da região sul do estado, ali como Bom Jesus, Uruçuí, que são municípios também que vêm crescendo numa tendência maior e mais elevada, muito por conta das questões econômicas. Então, se houver, por exemplo, uma política pública que venha atrair mais investimentos, mais pessoas, essa tendência demográfica ela pode se alterar ao longo das décadas. São as variáveis, né? No contexto, às vezes uma indústria que entrou numa cidade ou saiu de uma cidade, as condições econômicas que, como o superintendente me falava aqui antes da entrevista, interferem, claro, diretamente no índice populacional, né? Nessas questões censitárias que o IBGE analisa e que é muito importante a gente saber e fica assim, eu fico ouvindo atentamente, né, e querendo imaginar como é que vai ser, e de saber que a região oeste de Teresina, que é Timon, é mais populosa do que a segunda cidade mais populosa do Piauí, que é Parnaíba, tem mais de 180.000 habitantes. Um abraço para Timon, que é realmente esse grande bairro que acolhe aí muitos piauienses e vice-versa. Sim, é uma questão muito relevante quando a gente pensa, por exemplo, na questão etária. A gente hoje, em 2000, a gente tinha cerca de 8% da população idosa. O censo revelou 15%. E essa mesma projeção aponta 40% da população idosa em 2070. Então, percebam que a gente precisa preparar as cidades, preparar as políticas públicas justamente pensando nesse futuro que já está bem aí. Estou contando aqui para ver se eu vou fazer parte de 2070 desses 40%. Sim, até 120 anos. Obrigada, viu, superintendente Leonardo Passos, que é o superintendente do IBGE no Piauí. Parabéns pelo trabalho do IBGE, importantíssimo para o Brasil inteiro. Obrigado, estamos à disposição. Boa noite.